Ron, o Cavaleiro do Espaço. Ron versus Ron. Episódio de hoje: Ron, o Cavaleiro do Espaço. Ron versus Ron. Nós aqui estamos tratando de dois Rons diferentes. O Ron de 1979, o Ron original, o personagem de quadrinhos criado como parte de uma campanha publicitária para a venda de um brinquedo, e do seu retorno aos quadrinhos em 2016, só que com algumas modificações. O Ron de 1979 foi publicado pela Marvel, enquanto o Ron de 2016 foi publicado pela IDW. Então vamos fazer algumas comparações para saber, assim, basicamente, quais são as diferenças entre essas duas versões do Ron. Talvez uma já esteja evidente ao olhar a imagem das capas. Nós vemos que o Ron de 2016 ele tem os dedos da mão em evidência, né? O Ron original ele tem somente o polegar separado dos demais, né? Os demais 4 dedos eles são grudados, né? Eles formam uma coisa só. Mas isso é só um detalhe, né? Existem mais coisas ainda. Bem, em 1979, nós temos a primeira história do Ron, que se chama Arrival. Por acaso, também é o título de uma música do filme Transformers. É a música que toca quando os Autobots estão chegando à Terra depois de serem convocados pelo Bumblebee. E as coincidências não param por aí. A forma como os Autobots chegam na Terra é muito parecida com a forma como o Ron chega. Ele chega dentro de um meteoro, né? E aí ele cai na Terra e ele emerge de uma rocha flamejante. Essa é a chegada do Ron original na Terra. Ele cai nas imediações de uma cidade fictícia chamada Clairton, que fica aí no estado real da Virgínia Ocidental, mas ele cai num local desabitado. Em 2016, nós temos a chegada de Ron em uma história chamada Earthfall, né? Seria a queda na Terra, né? E aí é um prelúdio. Nós vemos aí que o Ron, na sua chegada, ele não está sozinho. Ele já é recebido por pessoas armadas. Então é uma diferença aí, né? O Ron, quando ele chega na história original, de 79, ele emerge do meteoro e ele ainda caminha por algum tempo em um local isolado, né, sem que alguém o veja. Bem, com relação ao primeiro contato, né, em 1979, o Ron encontra, a primeira pessoa que ele encontra é uma civil, é a Brandy Clark, que é uma técnica de laboratório que mora na cidade de Clairton. Ela é a primeira terráquea que ele encontra. Em 2016, o encontro de Ron não é com civis, é com militares. Então, os militares parece que rastrearam rapidamente a queda do Ron. Só que ele, claro, não, uma coisa comum entre os dois aqui, ele não tem intenções malignas nem hostis, né? O Ron de 2016 ele já ergue os braços, falando que ele não quer machucar ninguém. Mas o Ron original, essa é uma coisa interessante. Embora ele não queira machucar ninguém, esteja perseguindo seus inimigos, ele não se explica adequadamente, né, para Brandy Clark. Ele acaba assustando ela, porque ele ativa o seu aparelho de análise e ela pensa que ele vai matá-la. Bem, falando do aparelho de análise, né, o Ron de 1979
Ele utiliza um aparelho que ele invoca do subespaço, que é o analisador de energia. É um aparelho que permite que ele descubra a forma real das criaturas e assim ele consiga descobrir o disfarce dos seus inimigos, os espectros. Em 2016, o ROM ele não invoca o analisador de energia, porque ele tem analisadores de energia embutidos nos seus braços. E aí nós vemos então que ele está ali cruzando os braços, né, para ativar a sua análise. Então essa é uma diferença de concepção, né? Enquanto o ROM original ele tem um aparelho separado, né, do seu corpo ciborgue, o ROM 2016 já tem esse aparelho embutido na sua armadura. Outra diferença, os espectros. Em 1979, o primeiro vislumbre que nós temos da aparência dos espectros são de seres humanoides. Eles têm as suas faces ocultas, né? São uma sombra aparece ocultando as suas faces, mas parece que os espectros eles são parecidos com os seres humanos. Eles são similares a seres humanos na sua compleição física. Já em 2016, o primeiro vislumbre que nós temos dos espectros são de criaturas bem diferentes. Nós vemos aí uma criatura que, apesar da compleição física, ter cabeça, tronco, membros, nós vemos aí um ser que parece que não tem olhos. Ele tem uma boca enorme que ocupa quase toda a cabeça, muito maior, mais grande, mais feroz, mais forte do que um ser humano. Mas a parte comum entre os espectros originais de 1979 e de 2016 é que eles são metamorfos. Eles podem alterar a sua forma e assim eles podem se disfarçar de seres humanos, infiltrando-se na Terra, na sociedade humana e preparando uma invasão. E em 79 nós temos um vislumbre inicial da arma mais poderosa do ROM, quando ele pousa no centro de Clairton. Ele inicialmente utiliza o analisador de energia para procurar seus inimigos, os espectros. Ele os encontra e aí, sem piedade, ele ativa outro aparelho, que é o neutralizador. E diante das pessoas da multidão que está à sua volta, ele aparentemente desintegra aquelas pessoas. Na verdade, não é isso que realmente acontece. O neutralizador ele bane os espectros para o limbo, mas as pessoas não veem isso acontecer. Elas só veem aqueles que são banidos desaparecerem em seu lugar, surgir uma forma de cinzas, como se eles tivessem sido desintegrados. Infelizmente, isso causa muito mal entendido na carreira do ROM, porque ele é considerado desde o início como um robô assassino. Em 2016, nós vemos que o neutralizador ele é um pouco diferente, né? A forma do aparelho, mas o efeito parece tão devastador quanto o do original. O ROM também tem essa arma que ele utiliza contra os espectros. Então aqui no caso o design do neutralizador ele se tornou bem diferente. Bem, o ROM de 2016 ele não faz parte do universo Marvel. Então ele não se pode mais se encontrar com personagens do universo Marvel, Vingadores, Quarteto Fantástico, com os X-Men, nem com qualquer outro. Mas ele, como propriedade da Hasbro, que comprou a Parker Brothers, a criadora do ROM, ele compartilha do mesmo universo de outros personagens da Hasbro, que é o caso dos Transformers. Então o ROM ele pode se encontrar com os Transformers. Inclusive a questão daquela cena do filme, né, ser muito parecida com a chegada do ROM na Terra, ela pode ter muito a ver com que a Hasbro ela tinha essa referência. Então o ROM ele pode se encontrar com os Transformers nas publicações da IDW, o que já aconteceu. Os Transformers eles também foram publicados pela Marvel durante algum tempo. A Marvel publicou histórias dos Transformers. A Marvel trabalha com licenciamento há muito tempo, desde que Star Wars foi licenciado para uma série de quadrinhos. Em 84 foi lançada a série dos Transformers pela Marvel, uma série em 4 edições. Essa série foi publicada no Brasil
em 1985, ela saiu pela Rio Gráfica Editora. A gente percebe aqui que, né, como aconteceu com algumas publicações aqui no Brasil, né, traduzidas, as cores foram alteradas. Né? O Optimus Prime aí está com cores diferentes das suas cores originais. Bem, em 2017, o Ron ele se encontrou com outro grupo da Hasbro, outros personagens que são os Micronautas. Os Micronautas também são uns personagens interessantes, porque eles também foram publicados pela Marvel. E em 78 foi iniciada uma série em quadrinhos dos Micronautas pela Marvel. E essa série ela também foi publicada no Brasil. Em 85, na revista Herói da TV, 73, os Micronautas estrearam aqui no Brasil. Os Micronautas são um grupo de heróis que vive em um microverso, que seria um universo onde a escala de tamanho ela é micro em comparação com o nosso. Então, eles são uma equipe que luta contra um tirano chamado Barão Karza, que dominou o planeta do comandante Han, o comandante Arturus Han, que é aquele que aparece no centro. Então, essas são as diferenças entre o ROM de 79 e o ROM de 2016.